Shalom, shalom, shalom a todos. Espero que todos se encontrem bem. Então, estou a fazer este vídeo por ordem de Yeshua, né? Mostrando os selos do Apocalipse, aqui a abertura dos selos nos céus, e também explicando alguns outros assuntos que são importantes para entender o firmamento e os seus sinais. Este é um conhecimento passado por Yeshua, é algo muito, uh, muito possivelmente não encontrarão em outro lugar. Este é o tempo que o Eterno determinou, porque estamos perto da consumação de todas as coisas, então é um conhecimento para a Igreja, um conhecimento para o corpo de Cristo, porque é hora de restaurar e revelar tudo aquilo que o inimigo roubou de nós. Então, antes de tudo, a gente devemos entender as funções dos luminares no firmamento, né? O Sol e a Lua, mais propriamente. Então, quando vamos lá em Gênesis 1:14, né, capítulo 1, versículo 14, vai dizer assim: E disse Elohim: Haja luminares no firmamento do céu para fazerem separação entre o dia e a noite. Sejam eles para sinais, para estações, para dias e para anos. Então, antes de passarmos para outros padrões mais profundos, entender o papel dos luminares é a nossa base, é o nosso fundamento para este ensino. Né? Muitos de nós já sabemos que o Sol e a Lua servem para os tempos, estações, dias e anos, porém é de realçar que antes deles servirem para essas coisas, para estações, para dias e para anos, o Eterno disse que eles serviriam para sinais. É logo o primeiro aspecto que a gente vê logo no versículo, é que eles servem para sinais. Então, sabendo disso, vamos então prosseguir aí para os outros padrões que eu vou apresentar para vocês. Então, aqui a gente vai ter o padrão do leão. Em Apocalipse, capítulo 5, versículo 5, vai dizer: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. Então, um dos padrões acerca do calendário que devemos ter em conta é sobre a constelação de Leão. E Yeshua, como o leão da tribo de Judá, né? Yeshua é conhecido como o leão da tribo de Judá. Ele é o leão da tribo de Judá. Então, então tudo foi feito para ele e para ele. Tudo foi feito por ele e para ele. Ele é o foco de todas as coisas. Ele é o cabeça. Yeshua, ele é o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim, o 1 e o 7. E isso está muito relacionado com o primeiro mês e o último mês, a primeira festa e a última festa. A lua, ela está em leão no primeiro mês, assim como no sétimo mês. Ou seja, na primeira festa, ali no dia 15, dia 14 para dia 15, né, ali na Páscoa, na Peça, nós vamos ter a lua ou em Virgem ou em Leão, mas normalmente quando ela está em Virgem é muito ali no início, é sempre ali naquela transição que a gente apanha de Leão para Virgem, né? Ou seja, na primeira festa do primeiro mês e na primeira festa do último mês. A primeira festa do último mês, para quem não sabe, ela é trombetas, né? É logo no primeiro dia do mês. E esse primeiro dia, que é dia de lua nova, né? Nós vamos ter ali a lua na constelação de Leão, fazendo essa referência para ele, né? Ele é o cabeça, ele é o primeiro e o último, o princípio e o fim, o 1 e o 7. Então ele é a abertura da festa cabeça do primeiro mês e do sétimo mês, né? Porque a primeira festa é sempre a festa cabeça. Ele está presente na abertura do livro dos selos e no final dos selos. É a constelação de Leão que inicia tudo, porque Yeshua é o leão da tribo de Judá. Ele é o foco e tudo na criação fala sobre ele. Pronto, passamos então para o padrão do sétimo mês. Vai dizer assim lá em Apocalipse capítulo 4, versículo 7. O primeiro ser parecia um leão. O segundo parecia um touro. O terceiro tinha rosto como de homem. O quarto parecia uma águia em voo. Então, outro padrão que temos de ter em conta está relacionado com o sétimo mês, onde temos 4 dias de festa, né? Ou seja, temos 4 Shabbats, né? 4 feriados, digamos assim, dessas festas, onde o Eterno diz que são santas convocações, né? São dias onde a gente não pode trabalhar. Esses dias são o dia de trombetas, Yom Kippur, que é o dia da expiação, o primeiro dia da festa de tabernáculos e o oitavo dia da festa de tabernáculos. Em cada um desses 4 dias de festa, né? nesses Shabbats, nessas santas convocações, a lua estará presente nos 4 seres viventes falados em Apocalipse 4, 7. Ou seja, nós vemos aí do lado esquerdo, no dia de trombetas, né, da festa das trombetas, o primeiro dia do sétimo mês, nós vamos ter ali a lua, como eu tinha falado para vocês. Como podem ver ali, temos a lua na constelação do leão, fazendo essa referência a Yeshua. Ele é o cabeça, ele abre tudo. Né? Depois temos Yom Kippur, ali à direita, com escorpião. Lembrando que lá em Apocalipse 4:7, como a gente vê aí no versículo, a gente vê que o quarto ser vivente é parecido com uma águia. Só que a constelação de Águia, com o passar das eras, ela foi substituída pela constelação de Escorpião, tá? Então, aí no Yom Kippur, que é a segunda festa do sétimo mês, nós temos aí a Lua, como podem ver aí do lado direito, temos a Lua em Escorpião.
No primeiro dia de tabernáculos, cá embaixo do lado esquerdo, nós vamos ter no terceiro ser vivente, né? Que a gente vê ali, o terceiro ser vivente tinha o rosto como de homem, né? Isso é uma referência para Aquário, para a constelação de Aquário. Como podem ver aí no canto inferior esquerdo, nós temos ali então a Lua, nessa festa temos a Lua na constelação de Aquário. E no final, no último dia de tabernáculos, ali eu enganei-me, meti sétimo dia, mas não é sétimo dia, é o oitavo dia, vamos ter então a Lua no segundo ser vivente, né, que é Touro. Então, a Lua, os selos e os seres viventes. Lá em Apocalipse, capítulo 6, versículo 1, vai estar assim: E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei, e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: Vem e vê. Então, existe ainda um outro padrão relacionado com a Lua, os seres viventes e os selos. Um mês antes de acontecer o sinal de cada selo, a Lua nova ocorre em uma constelação dos 4 seres viventes, que a gente já viu no slide anterior, tá? Ou seja, Leão, Touro, Homem e Águia. Lembrando que Águia foi substituída pela constelação de Escorpião como mudança da era. Por isso que na Escritura nós vamos ver ali que diz vem e vê. Esse vem e vê são os seres viventes que anunciam a abertura do selo. Isso acontece com a presença da Lua. Quem eles chamam é a própria Lua, né? Que é fiel testemunha de tudo o que acontece no céu, como a gente vê lá em Salmos, se não me engano é Salmos 89 ou Salmos 109, algo assim parecido, em que vai dizer que a Lua é fiel testemunha nos céus, né? Então, um mês antes do sinal de cada selo ser rompido, né, a Lua nova terá ocorrido nas constelações de Leão, Touro, Aquário ou Escorpião. Olha, até está aqui o versículo que eu nem tinha reparado que eu coloquei aqui. É Salmos 89, 37. Será estabelecido para sempre como a lua, a fiel testemunha no céu. Então, quando a gente vê ali em Apocalipse 6, 1, quando um dos seres viventes, ele diz em voz de trovão, vem e vê, é um anúncio para aquilo que vai acontecer. Então, esse anúncio é um mês antes do selo, do sinal do selo, né? Que é o rompimento do selo. Então, um mês antes da gente ver nos céus o sinal do selo ser rompido, nós vamos ter então uma lua nova, vamos ter a lua nova a ocorrer em uma dessas 4 constelações, né? Desses 4 seres viventes. Então, passando aqui já para alguns sinais, nós temos aqui, começamos primeiro aqui com a inseminação e gravidez da mulher. Vai dizer assim lá em Apocalipse 12, capítulo 12, versículo 2, vai dizer assim: E a mulher que estava grávida gritava, com dores de parto e com ânsias de dar à luz. Então, no dia 17 de novembro de 2016, nós temos um cometa, que é o cometa C2017-1 Borisov, né, que é o nome lá da pessoa que descobriu, que faz o sinal de inseminação em virgem, né, a inseminação da mulher, após sair lá da constelação de Leão. Ao analisar o trajeto desse cometa, ele passa a maior parte do seu tempo fora do sistema solar. Quando entra, permanece em movimento retrógrado na constelação de Leão, até que quando chega à zona genital de Leão, ali na constelação de Leão, ele sai rapidamente em direção à Virgem, ali à zona das pernas, ali do meio das pernas, ali do útero da Virgem. E quando é feita a conjunção com a estrela de Virgem, ali como vocês podem ver ali na fotografia, na foto, na imagem, quando é feita essa conjunção desse cometa com a estrela de Virgem, Júpiter de imediato entra no útero, iniciando a gravidez, que são 42 semanas, né? Aí o período de uma gestação. E como vocês podem ver ali na foto, Júpiter está ali já a entrar na própria constelação de Virgem, né? E o mesmo cometa, esse mesmo cometa, após o sinal, ele volta a sair do sistema solar, mostrando que esse era o seu propósito, né? Fazer esse sinal. Eu até vou mostrar para vocês essa movimentação no Stellarium, porque ele passa a maior parte do seu tempo fora do sistema solar, num movimento muito, muito curto, muito pequeno, muito centrado, até que então ele entra dentro do nosso sistema solar, ele está ali na constelação do Leão, ele permanece com movimentos muito curtos, né? Ele, se não me engano, ele entra no nosso sistema solar aí por volta de 2013, 2014, e ele tem ali uns movimentos circulares muito curtos ali na constelação do Leão, até que então chega em novembro de 2016, em 17 de novembro de 2016, em que ele sai. Na verdade, ele sai um bocadinho antes, aí por volta de dia 1, se não me engano, de novembro. Ele sai ali da constelação de Leão, exatamente da zona genital ali de Leão, dando essa simbologia, né, da inseminação, né,
próprio esperma do leão, né, a fazer essa inseminação na mulher. E eu vou mostrar para vocês aqui no estelário. Então, como vocês podem ver aqui, eu vou pesquisar aqui o cometa, já tenho aqui guardado. Aqui, abrir aqui a data e vamos ver aqui então 2017 do mês 11 do dia 17. Então, meter aqui as constelações. Isto. Foi, não é 2017, é 2016. Eu não sei se errei aqui na apresentação. Não, 2016, é isso mesmo. Em 2016. Então, a gente vê aqui em 2016, aqui o cometa, ele não vai aparecer, ele não tem aqui a imagem, porque ele foi um cometa que foi descoberto assim recentemente, né? E então aqui o próprio programa ele não dá a imagem do cometa. Né? Então, como eu estava a explicar para vocês, se a gente for aqui ver o movimento desse cometa nos anos anteriores, aqui, ele fica a fazer este movimento durante muito tempo. Ele fica aqui na constelação de Caranguejo. Isto é quando ele ainda está fora do nosso sistema solar. Para quem quiser confirmar, aí é só pesquisar no Google o nome do cometa e vocês vão conseguir ver quando ele entra no nosso sistema solar. Então, ele fica muito neste movimento aqui, né, em Caranguejo. Até que quando entra no nosso sistema solar, que é aí por volta de 2004 aqui, 2005, é quando ele começa aqui a entrar na constelação de Leão. Vocês podem ver que ele vai ficar neste movimento aqui circular na constelação de Leão e ele só vai sair ali muito perto do dia 16 para fazer essa inseminação, essa concepção, né, da gravidez ali na própria Virgem. E sempre, quando ele sai, Júpiter vai estar ali muito perto do Leão também, da própria localização até onde ele está. Então eu não sei se isto aqui provavelmente vai demorar algum tempo, mas vocês podem ver que aqui os dias estão a passar, né? Vocês podem ver que aqui os dias estão a passar, os meses estão a passar, e ele permanece sempre aqui nesta zona, né? Ele no máximo vai até aqui, até a cauda do Leão, aqui da constelação do Leão, e volta outra vez aqui à zona da Pata, até que chega àquela altura então ali de 2016, muito perto ali do dia 17 de novembro, em que ele arranca, né? Aqui, como eu vou mostrar para vocês, eu vou avançar aqui um pouco. Ó, 2014, 2015, e ele sempre aqui neste movimento, sempre aqui na constelação do Leão, muito no movimento circular e muito curto. Né? Ele vem aqui, bateu ali na cabeça da Virgem, voltou para trás, aqui já em 2016, né? E aqui é quando ele sai. Deixa eu tentar parar aqui. Aqui nesta altura, nós temos aqui aqui em setembro, agosto, né? Julho, setembro, agosto, aqui no mês 7, a partir aqui do mês 7, ele começa então a sair. Ele sai, eu até vou para vocês verem, como vocês puderam constatar, ele está sempre naquele movimento circular. Até que chega então aqui no mês 6, no mês 7, aqui em julho, agosto, e ele sai dali da zona da genitália ali do Leão, direto para a Virgem. Né? Muito rápido, é muito rápido essa saída dele. E assim, isso é fantástico. Ó, aqui como vocês podem ver, aqui já estamos em julho. Ele já está ali na zona genital aqui do Leão. Júpiter aqui na pata do Leão, muito perto do cometa. Né? E aqui ele já começa a sair. Quando já estamos aqui a entrar em agosto, ele já começa a sair. Ó, ó. Júpiter também já saiu, mas vejam que Júpiter ele ainda não entrou na constelação, né? Ele está muito perto, mas ele ainda não entrou na constelação de Virgem. Muito menos no Ultra, aqui na zona do Ultra, né? E o cometa, vejam o trajeto que ele vai fazer. Um trajeto muito rápido, tendo em conta o movimento circular que ele estava a ter ali em Leão, né? Muito ali retrógrado. E aqui, no dia 17 de novembro, ali aqui por volta do dia 16, dia 17 de novembro,
faz então aqui a conjunção com a estrela, né? Passa aqui a conjunção com a estrela aqui na zona do útero, das pernas da Virgem. E o que é que acontece aqui com Júpiter? Aqui Júpiter, ele entra, ó, ele entra na zona do útero, né? Mostrando a gravidez, o início da gravidez, o início das 42 semanas do período de gestação ali da Virgem, da mulher, né? Como fala lá em Apocalipse, a mulher grávida, a mulher que estava grávida. Então este aqui é um dos primeiros sinais que a gente tem, que é o sinal da gravidez da Virgem, né? Da inseminação da Virgem. Então, depois deste sinal que a gente viu, né, no dia 17 de novembro de 2016, nós vamos agora para a abertura do livro. Né? Em Apocalipse, capítulo 5, no versículo 5, vai dizer assim: E um dos anciãos me disse: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, prevaleceu para abrir o livro e romper os seus 7 selos. Então, quem abre o livro é o leão da tribo de Judá. Aqui, em 21 de agosto de 2017, no dia da festa das trombetas, segundo aqui o nosso calendário, acontece um eclipse solar. E não é um eclipse solar qualquer, é uma conjunção da Lua também com a estrela Regulus, né? A estrela Regulus ali que significa príncipe, pequeno rei, né? Dali da constelação de Leão. Ela é a estrela mais brilhante da constelação de Leão. Então, este é o sinal nos céus que anuncia a abertura do livro. Não é ainda o rompimento do primeiro selo, é a abertura do livro, né? Porque é o leão da tribo de Judá, como a gente vê aí no versículo, é o leão da tribo de Judá que ele pega o livro e ele abre o livro para romper, né? Então, esse é o sinal que anuncia a abertura do livro pelo leão para começar o rompimento dos 7 selos e também o início do parto, lá da mulher grávida, como a gente vai poder ver a seguir. Assim, é fantástico os sinais. Eu espero que vocês estejam a conseguir entender o que eu estou a mostrar e espero que consigam ver a perfeição, né? A perfeição de como o Eterno tudo tem ordem, tudo é perfeito quando é o Eterno que faz, né? Então, aqui no parto da mulher, né? Aqui vamos ter no Apocalipse 12, versículo 5, vai dizer assim: E deu à luz um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. Então, desde que acontece ali a concepção em virgem, como a gente viu ali a inseminação, né? Júpiter permanece ali no útero, até que começa com movimentos retrógrados, como contrações de parto. E eu vou mostrar isso para vocês também aqui no Stellarium, tá? O sinal do leão ali abrindo o livro na festa do Dia das Trombetas mostra para a Terra, né, um alerta. Então nós devemos estar atentos ao céu, porque como é um Dia das Trombetas, né, um alerta, uma chamada de atenção. Ele está a apontar para alguma coisa que vai acontecer. Para além da abertura do livro, ele está a apontar para alguma coisa que vai acontecer. Então é quando nós vemos o início do parto ali em Virgem, como eu vou mostrar para vocês aqui no estelário. Júpiter nasce ali da Virgem, e quem nasce da Virgem é o filho homem, né? o filho varão, aí, como diz nas Escrituras. Os céus aí anunciaram o nascimento do filho varão, representado aí pelo astro Júpiter, né? Que vai abrir então os selos, vai percorrer todo o firmamento para começar a participar nos sinais da abertura dos selos. Lembrando aí que Júpiter ele vai representar Yeshua, tá? Júpiter ele é um astro que representa Yeshua, assim como o corpo, né? Porque o corpo, nós não conhecemos ninguém onde o corpo está separado da cabeça. Então representa Yeshua, representa o corpo e representa os 144 mil, né? Os 144 mil aí que são os representantes de Yeshua aqui na Terra. Então, aqui no dia 17, como a gente viu, né? O dia em que ali o cometa fez a inseminação aqui nas pernas aqui da Virgem, aqui na estrela, né? Fez a conjunção, foi quando Júpiter então aqui ele entrou, né? Ele entrou aqui no outro, e nós vamos ver agora aqui o movimento de Júpiter, né? Ele fica sempre aqui nesta zona da constelação da constelação de Virgem. Eu vou aumentar aqui aqui a velocidade para vocês. Este é sempre o movimento que ele faz, tá? Isto é sempre o movimento que Júpiter vai fazendo, não passa daqui, né? Estes movimentos retrógrados, e ele nunca passa daqui da linha do útero, né? Ou seja, nunca acontece esse parto. Nós vamos ver o parto acontecer em setembro, no dia 9. Dia 9 de setembro, nós vamos ver acontecer esse parto, tá? E essa data é muito curiosa, porque nesse dia é quando nós vamos ver então o cruzar aqui aqui como vocês podem ver, aqui o movimento da estrela, né, de Júpiter. Ele fica só neste movimento aqui
no útero, né? A gravidez, né? Ainda está a completar as 42 semanas. E ele completa essas 42 semanas, então, no dia 9 de setembro, né? E, e essa data, ela é muito curiosa, porque se nós formos... Eu vou falar disso no slide seguinte para vocês com mais detalhe. Então, aqui para vocês verem, aqui nós temos em agosto, vou parar aqui, vamos passar então aqui para setembro, para o dia 9. Aqui, como vocês podem ver, ele está-se a preparar para o parto, e no dia 9 é quando ele atinge então ali, ele sai. Pela primeira vez, Júpiter sai aqui do útero, né, este quadrado aqui, né, representando o útero da Virgem. É a primeira vez então que Júpiter ele sai, faz então o rompimento e há então o parto, né, o início do parto. Então aqui a gente vai ter Júpiter e os 4 cavaleiros do Apocalipse, né? Lá em Apocalipse, versículo 12, no capítulo 12, versículo 5, fala lá da mulher que dá à luz, né, o filho homem, como a gente já leu. Então, no último dia da festa de tabernáculos, aqui segundo o nosso calendário, que vai calhar no dia 12 de setembro de 2017, que o último dia da festa de tabernáculos, para quem não sabe, é o verdadeiro dia do nascimento de Yeshua, tá? Tanto que se vocês forem lá nas escrituras, em João capítulo 6, se não me engano, acho que é o capítulo 6 ou o capítulo 7, onde diz lá, né, que no último dia da festa de tabernáculos, o dia solene, né, ou seja, era o dia mais importante, né, o dia mais importante da festa de tabernáculos. Foi nesse dia que Yeshua nasceu, tá? Foi no último dia da festa de tabernáculos. Então, aqui no dia 12 de setembro de 2017, onde a gente teve o último dia da festa de tabernáculos segundo o nosso calendário, Júpiter começa então a sair da constelação de Virgem, como vocês podem ver ali na fotografia, na foto aí na imagem, ali lá embaixo tem uma bolinha vermelha, que é o Júpiter, né? O astro Júpiter, ele ali a começar a sair da constelação de Virgem. E este é então o fim do parto, né? É o final do parto. Neste mesmo dia, temos um alinhamento de Júpiter com Saturno, Mercúrio, Vênus e Marte, que representam os 4 cavaleiros do Apocalipse, tá? Para quem não sabe, Saturno, Mercúrio, Vênus e Marte, eles representam os 4 cavaleiros do Apocalipse. Então, após tudo isto, né, vai ser fantástico aqui o sinal que a gente vamos ter, né? É o fantástico sinal de Apocalipse 12. Apocalipse 12, versículo 1, vai dizer assim: viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Júpiter atinge a linha do útero, como eu tinha falado para vocês, que aquela data em que Júpiter atinge a linha do útero, né, faz ali o rompimento para o parto, né, no dia 9 de setembro, ela é uma data muito, muito, muito curiosa. Porque é exatamente 9 meses e 23 dias desde que aconteceu a inseminação em Virgem, pelo tal cometa, né, o cometa C 2017-1 Borisov. E nós vamos ter este sinal de Apocalipse 12, este sinal fantástico, incrível, vamos ter exatamente no mês 9, mês de setembro, que é o mês 9, no dia 23. E é aqui que acontece o grande sinal no céu de Apocalipse 12. Então é fantástico, né? Não, nada é por acaso, nada com o Pai é por acaso. É incrível como tudo está alinhado e como tudo é perfeito, tudo tem ordem no reino do Eterno, né? Então a gente tem aqui este sinal fantástico de Apocalipse 12 no dia 23 de setembro de 2017. Então aqui é necessário agora a gente que vamos caminhar para os selos, é necessário a gente entender o padrão dos eclipses dos selos. Então os selos, eles são eclipses, tá? Os sinais acontecem em eclipses porque eles são feitos para que todos na Terra possam ver. Os eclipses ocorrem durante o dia, uma vez que nem todos conseguem ter o acesso, né, aí ao plano espiritual. Os selos, eles só podem ser abertos depois do cumprimento de Apocalipse 12, né? Isto é o nascimento ali do filho varão, representado por Júpiter nos céus, porque Yeshua é o filho varão, né? O leão é o leão da tribo de Judá. Então, para que haja esse rompimento dos selos, que é feito pelo leão da tribo de Judá, por Yeshua, né? Pelo filho varão, é necessário que haja esse cumprimento de Apocalipse 12. Só a partir daí é que então a gente vai ter os sinais do rompimento dos selos. Como eu disse, com o Eterno tudo tem ordem. Não há nada fora de ordem. Então, assim sendo, os sinais dos selos só acontecem após o cumprimento de Apocalipse 12, que é o nascimento ali do filho varão. Esse cumprimento ocorreu no último dia da festa de tabernáculos, conforme eu mostrei para vocês, no mesmo dia em que temos um alinhamento dos 4 cavaleiros do Apocalipse aí com Júpiter, né? Ali Saturno, Mercúrio, Vênus e Marte.
O eclipse solar na constelação de Leão, aquele eclipse solar que nós vimos na constelação de Leão, que foi o sinal da abertura do livro, né, onde ali o leão da tribo de Judá ele recebe o livro para abrir o livro, ele é um sinal micro, que aponta para algo macro que vai acontecer. Esse macro é então o parto, né, o parto do filho varão, Júpiter, que vai começar então o trajeto nos céus pelas constelações, começando então a abrir os selos. Então aqui a gente vai ter o anúncio do primeiro selo. Em Apocalipse capítulo 6, versículo 1 e 2, vai dizer: Vi quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos, e ouvi o primeiro dos 4 seres viventes dizer com o estrondo de um trovão: Vem! Então, como expliquei no slide aí da a Lua, os selos e os seres viventes, onde eu expliquei para vocês ali o padrão, um mês antes de acontecer o sinal da abertura do selo, a Lua nova ela ocorre numa das constelações aí dos 4 seres viventes. Isto acontece porque o ser vivente chama a Lua para testemunhar o que acontece, pois ela é fiel testemunha nos céus, conforme está em Salmos 89, 37. Então, aí na imagem da direita, em 26 de novembro de 2019, este foi o sinal de alerta. Né? Este foi o sinal da abertura do selo que viria. Né? Então, nós temos aí a Lua Nova, num dos 4 seres viventes, para o rompimento do primeiro selo, que aconteceria um mês depois, conforme é o padrão. Tá? E então aqui vamos ter a abertura do primeiro selo. Em Apocalipse, capítulo 6, versículo 1 e 2, vai dizer então: Vi quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Vi então aparecer um cavalo branco, cujo montador tinha um arco. Deram-lhe uma coroa e ele partiu, vencedor e para vencer ainda. Então aqui no dia 26 de dezembro de 2019, exatamente um mês depois, temos um eclipse solar anular em Sagitário, na cabeça, exatamente na cabeça de Sagitário, fazendo a coroa, né? Para quem conseguiu observar esse eclipse solar anular, o eclipse solar anular ele faz essa coroa, né? Fica só aquela extremidade do Sol visível, fazendo esse efeito muito bonito, parecendo uma coroa. Então este é o sinal oficial do romper do primeiro selo, feito por Júpiter, o próprio filho varão. Tá? E aqui nós tivemos uma manifestação imediata na Terra, que foi o início aí da PAN. Tá? Eu espero que isto não me mande o vídeo abaixo, não me preveni quanto a isso, a gente sabe aí de toda a censura que há na plataforma, mas enfim. Então, aqui temos o anúncio do segundo selo. Tá? Apocalipse 6, versículo 3, vai dizer: Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: Vem. Então, em 22 de maio de 2020, como vocês podem ver aí na imagem, este foi o sinal de alerta para o segundo selo, o anúncio aí do segundo selo, com a lua nova em touro, né, que é o segundo animal, o segundo ser vivente. O rompimento, então, aconteceria um mês depois, conforme é o padrão. E aqui nós temos a abertura. Abertura do segundo selo. Em Apocalipse 6.3, quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: Vem. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra. Aqui em 21 de junho de 2020, nós temos então outro eclipse solar anular na espada da constelação de Órion, e um alinhamento de Vênus em touro e Mercúrio em gêmeos. Aqui também nós temos uma manifestação, mas só 2 anos depois, que é o início então aí do conflito, né, desses dois países, em 2022. Então, após a abertura destes dois selos, após o rompimento destes dois selos, há então uma sequência de 4 eclipses solares, tá? E 3 deles acontecem em Escorpião e em Touro, que são os seres viventes do primeiro e do segundo selo, tá? Temos aí em 14 de dezembro de 2020, temos um eclipse solar total em Escorpião, com a presença de Mercúrio. Em 10 de junho de 2021, temos o eclipse solar anular em Touro, com presença de Mercúrio. 4 de dezembro de 2021, eclipse solar total em Escorpião, com presença de Mercúrio. E 30 de abril de 2022, temos outro eclipse solar parcial em Carneiro, com uma conjunção de Júpiter com Vênus em Peixe. Tá? Isto acontece porquê? Eu coloco isto aqui porquê? Porque isto é uma confirmação dos selos que já foram abertos. O quarto eclipse, aí em 30 de abril de 2022, ocorre numa conjunção de Júpiter com Vênus. Vênus recebe então a autoridade para continuar o próximo selo. Ao fazer essa conjunção com Júpiter, recebe então Vênus a autoridade para continuar o próximo selo. Então passamos aqui para o anúncio do terceiro selo. Apocalipse 6.5. Quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente dizer: Venha. Aí tem a imagem no lado esquerdo. Este foi o sinal de alerta para o terceiro selo. Uma lua nova em Leão, o primeiro animal. O rompimento aconteceria um mês depois, conforme o padrão. Aí em 25 de setembro de 2022 nós temos aí então a lua nova aí em Leão. E temos então a abertura do terceiro selo. Apocalipse 6.5. Quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente dizer: Venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança.
Então aí do lado esquerdo tem o sinal, em 25 de outubro de 2022, nós temos então um eclipse parcial em Virgem, conjunção com Vênus também, que recebeu a autoridade dada por Júpiter no eclipse de 30 de abril de 2022, conforme mostrei aí anteriormente aí na imagem dos grandes sinais, né? Aqueles sinais que aconteceram, onde ali no último sinal Júpiter dá então a autoridade a Vênus com essa conjunção, ele dá a autoridade a Vênus para fazer então a abertura do selo seguinte, né? Este então é a abertura aí do terceiro selo. Passamos então para o quarto selo, Apocalipse 6:7. Quando o Cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizer: venha. Então temos aqui 21 de março de 2023, este foi o sinal de alerta, né, e o anúncio para o quarto selo, uma lua nova em aquário, quarto animal, com o rompimento que aconteceria então um mês depois, conforme o padrão. Temos aqui a abertura do quarto selo. Quando o Cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizer: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte e o Hades o seguia de perto. Então temos aqui no dia 20 de abril de 2023 um eclipse solar híbrido em Peixe com conjunção com Júpiter e a presença do cometa 21P em Virgem. Esse cometa 21P em Virgem, que eu por acaso esqueci de colocar aqui para vocês, ele é o cometa que, se nós formos ver lá nas escrituras, ali quando a mulher está para dar à luz, fala nas escrituras que o dragão está ali à espera que o filho varão nasça, né? Haja esse nascimento ali de Júpiter, como a gente viu. E ele está ali, né? O dragão, ele está ali para devorar o filho varão, mas ele não consegue, né? E o dragão aí é representado pelo cometa 21P. Eu até vou mostrar aqui para vocês, vou mostrar aqui no estelário a presença desse cometa 21P ali no momento de Júpiter ali na gravidez com Virgem. Então, abrindo aqui o estelário novamente, nós vamos aqui à pesquisa do cometa, o 21P, como podem ver aqui. E aqui, pronto, a gente sabe que o parto ele aconteceu no mês 9, né, setembro, dia 9 de setembro, né, que é o mês 9. Então aqui, para vocês terem uma ideia, aqui a gente vai ver aqui o movimento dele, desse cometa, o 21P, que ele representa o dragão, tá? O dragão lá que está em Apocalipse, lá na escritura, quando diz que o dragão está à espera do nascimento do filho varão para o devorar. Então nós vemos aqui o movimento dele, que também é muito errante, aqui perto da constelação aqui de Virgem, até que aqui em 2016, né, já muito perto aqui da inseminação, nós vamos ter a inseminação, se eu não estou em erro, é no mês 11, né, no mês 11, no dia 17, exatamente, no dia 17, quando Júpiter aqui está quase a entrar no outro, há então a inseminação aqui em Virgem, e o dragão já está aqui aos pés, muito perto aqui da Virgem, né? Para tentar fazer esse devorar do filho varão. Então, quando nós vamos aqui para 2017, no momento do parto, que é no mês 9, no dia 9, ó, aqui Júpiter a sair aqui do útero, né? Completam-se as 42 semanas, como a gente viu, e aqui o cometa 21P, né, que representa aqui o dragão. E se nós virmos então o movimento deste cometa, ele, vir aqui, ele simplesmente vai embora de Virgem, né, cumprindo ali o seu propósito, que era estar ali presente para cumprir a escritura. É fantástico, como eu disse, é incrível a ordem do nosso Pai, o nosso Deus. Continuando aqui, temos o anúncio do quinto selo. Apocalipse 6:9. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Elohim e do testemunho que deram. Então, no dia 15 de setembro de 2023, este é o sinal de alerta, o sinal de anúncio para o quinto selo. Temos aí a lua nova em Leão, primeiro animal. O rompimento aconteceria então um mês depois, conforme o padrão. E então, aqui temos a abertura do quinto selo, no dia 14 de outubro de 2023. Como vocês podem ver aí na imagem, temos outro eclipse solar anular em Virgem, com presença de Marte e Mercúrio, e também o cometa 21P, né, em Virgem. Este é o rompimento do quinto selo. Passando então para o sexto selo, Apocalipse 6:12, observei, quando ele abriu o sexto selo, houve um grande terremoto. 10 de março de 2024, temos então aqui na imagem
o anúncio do sexto selo, né, o alerta, com uma lua nova em Aquário. Aí o quarto animal, se não estou em erro. Sim, o quarto animal. Se não estou em erro, não sei se é o quarto animal, se é o terceiro animal. Às vezes eu posso ter errado. Eu tenho a impressão que o Aquário é o terceiro animal. Mas enfim, se estiver aí errado, perdoem-me, irmãos. Aqui então nós temos o sinal de anúncio para o sexto selo, o rompimento então que acontece um mês depois, conforme o padrão. Nós temos então a abertura do sexto selo, dia 8 de abril de 2024, um eclipse solar total em peixes, com a presença de Mercúrio, Vênus e Júpiter, aí o filho varão. Este é o rompimento do sexto selo. E aqui temos então o anúncio do sétimo selo, Apocalipse 8.1, quando o Cordeiro quebrou o sétimo selo, houve silêncio no céu por mais ou menos meia hora. Aí à esquerda, como podem ver, 3 de setembro de 2024, este foi o sinal de alerta para o sétimo selo, Lua nova em Leão, o primeiro animal, aí Yeshua, outra vez a nossa cabeça, a fazer parte então desse último selo, né? Ele que é o início e o fim, o primeiro e o último, a primeira festa, a última festa, o primeiro selo e o último selo. Então o rompimento que aconteceria um mês depois, conforme o padrão. Entretanto, temos então o grande cumprimento de Apocalipse 15. Apocalipse 15, versículo 1, vai dizer: E vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas. Então, 2 dias antes de terminar da última festa, né, segundo o nosso calendário, a nossa festa de tabernáculos terminaria, o 8º dia seria então no dia 24 de setembro. E 2 dias antes, aqui como podem ver na imagem à esquerda, no dia 22 de setembro de 2024, acontece então o sinal de Apocalipse 15, o sinal dos 7 anjos, né, que são aí as Pleiades, na constelação de um dos 4 animais, aí, o touro, né? Que entrega as 7 taças da ira que serão derramadas. E porquê no touro, né? Na constelação de um dos animais? Porque lá em Apocalipse, né? E em Apocalipse 15, se não me engano é no versículo 7, vai dizer que João, lá quando está a receber a visão, ele viu um dos animais a entregar as taças às Pleiades, né? Aos 7 anjos. Esses 7 anos aí a fazer a referência às Pleiades. E temos então o grande sinal de Apocalipse 15, aqui como eu estava a falar, 15:7, o capítulo 15 no versículo 7, e um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. Então aqui, já no dia 24 de setembro de 2024, temos então o cumprimento desse sinal, né? Ali no slide anterior era então a Lua, aqui a Lua a fazer a conjunção ali nas Pleiades, né? A conjunção ali nos 7 anjos, a representar aí as 7 taças que são dadas aos 7 anjos para ser derramadas, né? E 2 dias depois, no último dia, na festa de tabernáculos, completou-se o sinal de Apocalipse 15, o último sinal para o encerrar dos selos, né? Novamente o padrão aqui de Yeshua, o cabeça, que é alfa e ômega, princípio e fim, primeira festa e última festa, primeiro sinal e último sinal, ele estar presente, né? Aí na conjunção da Lua com o chifre do touro, né? Essa segunda estrela mais brilhante, e com Júpiter ali presente entre os chifres do touro. E então temos a abertura do sétimo selo, no Apocalipse 8.1, quando o Cordeiro quebrou o sétimo selo, houve silêncio no céu por mais ou menos meia hora. Aí no dia 2 de outubro de 2024, poucos dias depois, um eclipse solar anular em Virgem, com presença de Mercúrio e Vênus, com cometa 21P no pé da Virgem. Este é o rompimento do sétimo e último selo. Temos então aqui os dois sinais, Apocalipse 12 e Apocalipse 15. Apocalipse 15 é o último sinal, porque ele é a consumação de tudo, né? Quando nós vamos ver lá no próprio versículo, e no capítulo 15, nós dá-nos a entender que então o céu é aberto, né? E começam a ser derramadas as taças, né? As taças da ira. O próprio capítulo 16, se não estou em erro, já fala das taças, do derramar das taças. Então Apocalipse 15, ele é a consumação de tudo, né? É o início da ira e a destruição, essa purificação pelo qual a terra passará. Né? Assim como a primeira festa acontece em Virgem, há o primeiro sinal, há o primeiro grande sinal no céu, também em Virgem, né? Que é então esse sinal de Apocalipse 12, como a gente pode ver aí à esquerda. Como nós temos na primeira festa a presença da Lua, né? Em Virgem, então também há esse grande sinal em Virgem, que é o de Apocalipse 12. E também a última festa acontece em Touro, né? Nós temos a festa de Tabernáculos, que ela acontece na constelação de Touro, a Lua está na constelação de Touro durante toda a festa de Tabernáculos. E então há também o último grande sinal no céu em Touro, também nessa constelação de Touro, que é então o sinal de Apocalipse 15, como a gente viu, e que está aí do lado esquerdo. Por isso, os selos, eles estão entre Apocalipse 12 e Apocalipse 15. 7 anos entre os sinais. Então temos aqui um padrão que mostra que com o Eterno não existe pontas soltas. Né? Nós vemos aqui em Levítico 12, versículo 1, quando uma mulher der à luz um menino, ficará impura durante 7 dias. E nós sabemos que para o Eterno dias são como anos, né? E então a gente vê aqui que o sinal do Apocalipse 12, ele aconteceu em 2017, né? Lá com o parto
da mulher, dando à luz o filho varão, né? Ali representado por Júpiter, que vai então começar a percorrer os céus para fazer a abertura dos selos. E desde 2017, né, quando existe então esse parto, digamos assim, exatamente 7 anos depois acontece então o sinal de Apocalipse 15, encerrando aí o tempo da impureza, né, como um marco ali do tempo de impureza, para a gente ver como tudo está ligado, como as escrituras estão ligadas desde o início ao fim. E por isso é que esse sinal de Apocalipse 15, ele é o último sinal, né? São 7 anos exatos entre os dois sinais. Então, este é outro padrão que é necessário nós começarmos a ter consciência. Tá? É o padrão 21 e a sequência de 7. Neste caso, 7 anos. Né? Então, quando a gente vê aqui em Daniel, capítulo 10, versículo 13, vai dizer: mas o príncipe do reino da Pérsia resistiu por 21 dias. Aqui os 21 dias de Daniel, onde ele aguarda a resposta do céu, também nos ensina sobre esse padrão espiritual e físico, né? Como já falei para vocês, onde existe um período de tempo entre o decreto no espiritual e a manifestação na Terra. Né? Quando os sinais dos céus acontecem nos céus, nós recebemos uma manifestação parcial daquilo que foi feito, mas a manifestação completa, ela só acontece nas próximas sequências de 7 anos. Ou seja, os efeitos eles acontecem gradualmente, por fases, até culminar nos toques das trombetas e as taças da ira. E nós atualmente nós estamos a experienciar parcialmente as consequências de cada selo que já foi aberto nos céus, né? Como eu já mostrei aqui para vocês, ou seja, guerras, inflação, perseguições, catástrofes, tudo isso é uma consequência dos selos abertos. Se nós formos ver o que é que acontece quando cada selo é aberto, nós vamos ver lá essas consequências, ou seja, retirar da paz, a inflação, a catástrofes, sinais nos céus, enfim, com os luminares, né? Enfim, temos todos esses sinais. Então, é necessário a gente entender que Apocalipse ele está debaixo de um padrão sequencial de 7. Ou seja, 3 sequências de 7 anos. Isso é bíblico, o próprio padrão da Shemitah, né? É um padrão de 7 anos, que funciona ali como uma estrutura divina para juízos, para restituições, para libertação, né? Então, a primeira sequência, ela já aconteceu, né? A primeira sequência foi desde o nascimento de Júpiter, Apocalipse 12, até Apocalipse 15. Foi um período ali de 7 anos, né? Desde Apocalipse 12, que foi lá em 23 de setembro de 2017, onde há aquele grande sinal, né, com a mulher vestida do sol, com a lua nos seus pés e com as 12 estrelas na sua cabeça, ali a fazer uma coroa, referência ali às 12 tribos, né, de Israel, até Apocalipse 15, que foi o último grande sinal, com Júpiter, com a lua a fazer ali conjunção na segunda estrela mais brilhante da constelação do Touro, ali no dia 24 de setembro de 2024, se não estou em erro, foi no dia 24 de setembro de 2024, como a gente viu há pouco, que no último dia de Tabernáculos, né, o dia mais importante porque foi o dia em que Yeshua nasceu, né, é o aniversário de Yeshua, o último dia da festa de Tabernáculos. Nós tivemos aí então um período de 7 anos. Então essa sequência ele diz respeito aos selos. No início deste ano bíblico, no dia 28 de fevereiro de 2025, começou a próxima sequência de 7. Essa sequência então é as trombetas. E nós temos aqui um padrão, outra movimentação celestial que é incrível e que vale a pena ressaltar, que é o padrão, o movimento aqui da circuncisão. Né? Mais uma vez a gente vamos ver que as escrituras estão todas ligadas e o Eterno desde o início ao fim ele mantém-se sempre igual e a sua palavra mantém-se sempre igual, até mesmo nos céus, os movimentos que são feitos nos céus elas falam da própria palavra e isso é incrível e fantástico. Então em Gênesis, no capítulo 17, versículo 12, vai dizer: à idade de 8 dias todo o varão dentre vós será circuncidado. Ou seja, todo o filho homem, né, ele precisava de passar pela circuncisão ao 8º dia. E o que é necessário que a gente se lembre aqui é ter esse conhecimento que o dia para o eterno são anos, né? Então, outra movimentação celestial incrível que a gente vê aqui, está alinhada com as escrituras, é a própria circuncisão que tinha de ser feita em todo o filho homem. E nós vemos isso acontecendo no céu. Em 2017 tivemos o nascimento do filho varão, representado ali por Yeshua, né? Como já falei para vocês, como a gente já viu, e exatamente 8 anos depois acontece a circuncisão, porque Júpiter finalmente atravessa o portal dos chifres do touro, que representa autoridade e poder. E não só isso, não só esse facto, porque Júpiter, como eu vou mostrar para vocês aqui no vídeo, ele não tinha passado esse portal do chifre, né? Ele tinha voltado para trás lá quando acontece o sinal do Apocalipse 15, quando ele está muito perto ali do chifre, ele volta para trás, ele não passa o portal dessa autoridade e poder, e quando ele faz então essa ultrapassagem, né? Quando ele faz essa travessia pelo portal do chifre do touro, é exatamente no dia da festa de Shavuot, né? Conhecida aí como Pentecostes, no dia 9 de maio, aí uma prova fantástica de como o calendário está alinhado com o céu, e não há dúvida nenhuma quanto ao alinhamento e à precisão que esse calendário que nós temos apresentado para vocês tem. Então, vocês vão conseguir ver todo o movimento de Júpiter, né? Lá desde Virgem, desde o sinal de Apocalipse 12,
o movimento que ele faz pelos céus, e como vocês vão poder comprovar, ele não vai ultrapassar o chifre do touro, né? Porque ele precisa dessa circuncisão, ele só pode fazer essa ultrapassagem pelo chifre do touro, ser ungido, digamos assim, com autoridade e poder, após o 8º ano, né? Ali o ano da circuncisão, onde o homem é circuncidado e recebe o nome, ou seja, recebe ali a sua identidade, né? Como vocês vão poder ver aqui, ele sai de Júpiter, então aqui no sinal do Apocalipse 12, fica a fazer o movimento dele pelo céu, sempre um movimento assim de vai e vem, né? Digamos assim, e ele vai então fazendo todo esse trajeto, aqui 2020, 2021, vai fazendo esse trajeto pelo céu. Temos então 2022, e vamos ver aqui no sinal em 2024, ou seja, no dia 24 de setembro de 2024, aqui no Apocalipse 15, como vocês podem ver. Sinal do Apocalipse 15, 24 de setembro de 2024, Júpiter ali bem perto do chifre de touro, mas ele não, como vocês vão poder ver, ele não vai ultrapassar, ele vai voltar para trás, né? Aqui ele mantém-se ali, como vocês podem ver, ele mantém-se durante algum tempo aqui no portal, aqui no chifre, né, de touro. Ó, não passa ao portal porque aguarda a circuncisão, né? Aqui estávamos só em 2024, 2024 era o 7º ano. Mas em 2025, aqui no ano da circuncisão, né, o 8º ano, porque o 8º ano era quando o filho varão ele era circuncidado. Aqui no 8º ano, em maio, dia 9 de maio de 2025, temos então a travessia, né, quando Júpiter, aqui ele passa o chifre do touro, o portal do chifre do touro, na exata data da festa de Shavuot, segundo o calendário que nós apresentamos aqui para vocês. Como vocês podem ver aqui, passa o portal do chifre, recebe autoridade e poder, passa também ali pela espada de Orion, né, fazendo a referência à palavra do Eterno, que a palavra é a espada do Eterno. Né? Aí temos a autoridade de Júpiter aí, que representa o filho varão, representa Yeshua, representa o corpo e representa os 144 mil, que são os representantes de Yeshua aqui na Terra. E então temos aqui o processo da circuncisão. Aqui em Lucas, capítulo 2, versículo 21, vai dizer: quando se completaram os 8 dias para ser circuncidado o menino, foi-lhe dado o nome de Yeshua. Então, ao 8º dia foi quando se confirmou o nome de Yeshua, né? Apesar de Maria ali já ter recebido a revelação por parte do anjo que ele se chamaria Yeshua, foi no 8º dia que houve então ali a confirmação, né? Assim como João Batista, também aconteceu com João Batista. Eles próprios queriam dar o nome do pai a Zacarias, né? Mas o próprio Zacarias escreveu lá na tábua que ele chamaria-se João. E então receber o nome, ele significa receber a sua identidade, né? O seu propósito, porque todo nome ele tem um significado, né? Aqui o próprio nome de Yeshua, que tem várias variantes, né? Digamos assim, dependendo aí do dialecto. Temos Yahushua, temos Yeshua, que significa ali Yahweh salva, né? Yahweh é salvação. Então, o que é fantástico aqui, para além desse sinal que nós acabamos de ver, que eu mostrei para vocês, como tudo acontece ali no céu, né? Essa circuncisão nós não observamos apenas no céu, ela se manifesta no físico também. Esse é o motivo pelo qual nós estamos a viver aí um avivamento, onde muitas pessoas estão a ter consciência que existe um Deus, né? E que desejam buscá-lo, né? O próprio Eterno, ele está a tocar no coração de várias pessoas, né? Nós vemos aí os que estão perdidos, eles são resgatados, aqueles que estão mornos, né? que estão frios, perdão, que esfriaram, né, digamos assim, na sua caminhada com o Eterno. Esses estão a sentir agora no coração um aperto muito grande em buscar, né, como se estivessem a ser chamados. E tem aqueles que já estavam no caminho com o Eterno, né, e está-lhes a ser revelada para eles a missão, né, a sua própria identidade. E é nesta altura também que o Eterno, ele trabalha na remoção daquilo que é carnal, né, a própria circuncisão. É por isso que eu digo, nós não observamos só esse sinal maravilhoso no céu, como isso se manifesta no físico também. Então ele faz essa circuncisão, essa remoção daquilo que é carnal em nós e que está desalinhado daquilo que o Pai é. Muitas vezes crenças erradas, crenças religiosas, né? E esse é um processo que muitas vezes ele acaba por ser doloroso, né? Porque a circuncisão ela é dolorosa. Nos dias de hoje, com a existência da anestesia, deixou de ser, né? Mas naquela altura, naquela época, era tudo feito de forma muito natural e era um processo doloroso. E então essa circuncisão que é feita pelo Eterno, ela muitas vezes é dolorosa e é um processo muito individual. E então chegamos à conclusão, né, aqui do vídeo. Estes são os sinais nos céus que confirmam a abertura dos selos do Apocalipse. Tudo acontece primeiro no céu, no espiritual, para que depois então se manifeste na Terra. Assim como Yeshua foi morto antes da fundação do mundo, mas só foi manifesto na Terra há cerca de 2000 anos atrás. Então é fundamental que nós absorvamos, façamos essa consciencialização, se não falhei aqui na palavra, disto tudo que foi ensinado, principalmente dos padrões. É necessário a gente entender os padrões. Muitas vezes há coisas que elas não vão estar específicas na Bíblia, não vai haver um versículo específico
Até porque muita coisa nos foi ocultada, né? Muitos livros acabaram por aí ser retirados. Então há coisas que nós temos que conhecer, essa essência, né, que vem por essa intimidade com o Pai, assim como nós conhecemos aquela pessoa que nos é mais próxima, nós já sabemos o nosso amigo, como é que ele vai agir. É dessa forma que nós também precisamos. Muitas vezes nós chegamos à verdade por conta disso, né, por conta desse conhecimento, dessa intimidade com o próprio Pai, conhecendo a sua essência, conhecendo os seus padrões. Então é necessário que a gente absorva esses padrões que eu coloquei aqui para vocês, que o Eterno nos deu aqui, nos revelou. É necessário que a gente aprenda isso para que isso tudo seja restaurado aí no corpo de Cristo, né? É hora da gente recuperar tudo o que o inimigo tentou ocultar de nós, toda essa sabedoria, todo esse conhecimento, e trazer cá para fora e mostrar para as pessoas, né? Então, é como diz aí em Apocalipse 22:20, aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho. Então, espero que tenham gostado do vídeo, partilhem com quem vocês sentirem no coração que devem partilhar, é um conhecimento que o Eterno realmente deseja que seja espalhado, a questão do calendário, para que todos possam estar alinhados com os tempos, com os céus, e nós não estamos aqui para obrigar ninguém, para coagir ninguém a cumprir com o calendário ou a seguir este calendário. O dever de cada um é apresentar este conhecimento em oração, é apresentar ao Espírito Santo, pedir ao Espírito Santo para guiar, é a obrigação, digamos assim, de cada um ir analisar as Escrituras, ver se tudo passa à luz das Escrituras, se todas as regras, digamos assim, estão de acordo com aquilo que a Escritura diz, né? Então é isso, shalom a todos, espero que tenham gostado. Shalom.